Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, vamos continuar falando do Natal. Estamos na semana do Natal e em Colossenses capítulo 2, versos de 15 a 20, nós temos a mais bela cristologia de toda a Bíblia. Nela, o apóstolo Paulo descreve o Senhor Jesus. Olha o que Paulo diz. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado. É interessante vermos que Paulo escreve a carta aos Colossenses combatendo alguns erros que estavam acontecendo ali naquela igreja. E diante desse fato, o apóstolo Paulo ele faz questão de falar sobre a supremacia de Cristo. E ele começa dizendo que Cristo, Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é Emanuel, Deus conosco. O Verbo que se fez carne habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. As pessoas nunca puderam ver Deus, mas puderam ver Jesus, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Paulo ainda diz que ele é o primogênito de toda a criação. Jesus é o primogênito, mas ele não foi criado, ele é coexistente. Ele já existia quando todas as coisas foram criadas. Ele estava na criação quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele estava ali desde o início. E Paulo diz que nele tudo foi criado. Todas as coisas foram criadas em Cristo, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Ele é o Deus tão criador quanto o Pai. Deus Pai é o Criador e Jesus é co-criador, ele e o Espírito Santo. Eles estavam desde o início. E Paulo ainda diz que ele é antes de todas as coisas, nele foram criadas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Não existe poder ou autoridade maior do que Jesus. Jesus é esse princípio maior. Tudo foi criado nele. Tudo foi criado através dele, e ele é sobre todas as coisas, e tudo subsiste nele. É ele a razão de ser do universo. E Paulo ainda diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É interessante pensarmos nisso. A igreja é um organismo vivo, a igreja é um corpo. Que pena que nós transformamos a igreja numa instituição. E numa instituição, ela passa a ser rígida. A igreja é um corpo, a igreja é o corpo vivo de Cristo. E Jesus é o corpo é a cabeça desse corpo. A igreja tem autonomia, a igreja se movimenta, a igreja é formada de membros, mas ela recebe as ordens da cabeça. Nenhum órgão do corpo funciona se a cabeça deixar de funcionar. É a cabeça quem comanda todas as coisas. Assim é a igreja. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Por isso que na ceia do Senhor, o apóstolo Paulo diz que nós devemos examinar o corpo do Senhor e assim comer do pão e beber do cálice. O corpo de Cristo ali, na fala de Paulo, tem dupla interpretação. O corpo de Cristo é o corpo mortificado ali na cruz do Calvário, mas é também a igreja reunida. A igreja reunida, ela é o corpo de Cristo. E esse corpo, ele só existe se ele estiver ligado à cabeça, e a cabeça é Jesus. Por isso, Jesus é a cabeça do corpo. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Ele está acima de todas as coisas. Em Cristo habita toda a plenitude.
tudo se completa em Jesus. E Paulo ainda diz que em Cristo, nele, tudo foi reconciliado pelo seu sangue. Esse é o grande amor de Deus. O amor de Deus se manifesta que ele vê o seu filho, uma criança vulnerável, e essa criança se torna um homem que vive sem pecado e que é crucificado para que nós pudéssemos ter vida. E aí, derramar do seu sangue é exatamente isso que nos deu paz. Essa paz que excede a todo entendimento. Por isso, alegre-se no Senhor. Lembre-se disso, lembre-se desse fato, que o nosso Redentor, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Deus se fez carne, habitou entre nós. E isso é que fez toda a diferença. Fiquem em paz, amanhã Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, no Natal, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fiquem em paz.